Tá bom, eu agradeço ao Ricardo por lançar esse desafio para dar a primeira e segunda Coríntios. Além desse ser um desafio, realmente Deus tem falado muito ao meu coração através de estar estudando, né, essa matéria, muito relevante para a igreja, para nós pastores, líderes, pessoas que realmente têm um desejo de servir sinceramente a Deus. É muito importante conhecer o conteúdo, tanto da carta de 1 Coríntios, como de segunda, que geralmente os assuntos são muito abrangentes, e o tempo é pouco. Por exemplo, nós temos 3 meses, calculamos 12 aulas, na verdade, uma para introdução. A gente vai fazer uma introdução um pouco mais rápida, para aproveitar melhor o conteúdo das cartas, né, do texto bíblico. E a gente precisa tirar uma aula também das 12 para avaliação, prova, últimas dúvidas. E, na verdade, queremos apresentar essa matéria como algo que não feche, né? Que eu estou estudando essa matéria, estou usando um material bibliográfico, estou usando 2 comentários de uma carta, que é o comentário Uma Carta do Novo Testamento, e tem um 1 Coríntios, comentário de uma carta em português, que saiu. Posso recomendar, mandar uma foto do livro. Ele é um pouco mais reduzido e tem perguntas práticas, é mais do lado prático. Tenho usado o comentário bíblico Moody, e também o comentário de John Calvino. Esses são os principais comentários. Além das ferramentas que a gente usa, né, dicionário Strong e o código Robson, né, para gramática grega. Essas são a nossa referência bibliográfica. Espero me lembrar de quem eu peguei referência, né? A gente tem estudado e eu tenho adotado, tentado não ser o exegético, né, para quem fez hermenêutica comigo, né, da exegética e a exegética, né, que a gente estuda a Bíblia tirando o aprendizado da Bíblia, e a exegese é quando a gente entra na Bíblia já com o conceito, querendo provar a ideia. Então, a ideia nossa é realmente uma exegese, e a gente tem pegado essa bibliografia, né, para olhar dentro das explicações, como cada um olha no texto, né? Então, começando, eu queria compartilhar o nosso conteúdo do nosso curso. Vou compartilhar aqui, começando com o conteúdo programático aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Tá bom, tá todo mundo vendo aí conteúdo programático? Não consigo ver todos. Estão aí? Deixa eu só ampliar aqui. Dá para ver aí? Alguém faz assim? Tá, tudo ok, Edson. Ok, estou vendo. Tá bom, então. Então, matéria, 1ª e 2ª Coríntios. Nós vamos estudar, assim, tentar fazer e chegar a terminar em 2ª Coríntios. Então, a gente vai separar umas 6 aulas para 1ª Coríntios e umas 4, 5 aulas para 2ª Coríntios. Capaz que seja um pouco mais para 1ª Coríntios, um pouco menos para 2ª Coríntios. A justificativa aqui do nosso curso, vocês estão aí com a apostila, né? Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios para corrigir alguns abusos naquela igreja, já adiantando também que em 1ª e 2ª Coríntios, Paulo ele trabalha na defesa do seu apostolado, que ele foi muito atacado ali, tanto na primeira como na segunda, tem essa questão da defesa do apostolado dele, né? Ele também deu alguns princípios para algumas questões que não são tratadas nas Escrituras. Alguns chamam as partes grises, né, das Escrituras. Tem uma parte que é preta, branca, a gente tem certeza, mas a gente vai ver alguns princípios, né, para tratar algumas coisas que não são claras ou diretas nas Escrituras. O que é pecado, o que não é pecado, o que deve fazer, o que não deve fazer. Algumas coisas a gente vai pegar o princípio
para não ser legalista, faz isso, não faz isso, em cada situação, talvez a gente vai atuar diferente. Já na carta de 2 Coríntios, Paulo volta a defender seu apostolado, tornando, assim, essa carta importante para as igrejas escolheres ou ordenarem seus líderes. Ele fala muito do perfil do líder, né? A carta também vai tratar alguns assuntos que são relevantes para a igreja moderna. A gente vai falar um pouco de dízimo, falar um pouco de oferta. A gente vai entrar nesses assuntos, né? A emenda, estudaremos os 2 livros com ênfase nos assuntos tratados nas cartas. Apesar que a gente está entregando um material de consulta, alguém pode ter pensado, eu estou trabalhando, estou entregando um material que vai da introdução até o capítulo 10, o fim do capítulo 10, aí você já tem 68 folhas, né, páginas. Poxa, é muito grande, mas isso é para ficar com material de consulta, de referência. Também, enquanto eu tenho à disposição, mesmo terminando o curso, a gente pode continuar conversando e trocando entendimentos, ideias sobre o curso e sobre a apostila, a própria carta de 1ª e 2ª Coríntios, né? Então, a gente vai estudar por assuntos, observando os princípios para a solução dos problemas apresentados e analisando princípios para problemas que não são expressamente mencionados nas Escrituras. O nosso objetivo é que, ao terminar o curso, os alunos conheçam o conteúdo de cada carta, principalmente os capítulos, casamento, onde é que está, né, que a gente vai tratar casamento. 1 Coríntios, capítulo 7. Onde é que fala sobre a divisão na igreja? 1 Coríntios, capítulo 13. Onde é que fala sobre o dom de línguas ou os dons? 1 Coríntios, capítulo 12 a 14. Capaz que alguns já estão aprovados aqui nesse conteúdo, né? Já pelo menos saiba algo, né? Também que possamos entender os princípios apresentados nas 2 cartas para aplicação nas suas próprias vidas e também para aconselhar pessoas que tenham dúvida em tais assuntos. Talvez alguns dos alunos, mas em determinada situação, é certo fazer isso ou fazer aquilo? Aí você aplica para a sua própria vida. Ou alguém chega a meu querido irmão, ou querido pastor, ou querido líder da igreja, ou querido professor da EBD, seja lá como a pessoa vai se referir a você, ou que tipo de relacionamento você tem com a pessoa. A ideia é que ela faça a pergunta, desde que esteja dentro do leque lá que trata 1 Coríntios, né, você possa dar princípios para ajudar a pessoa nas suas dúvidas. A avaliação vai ser realizado um exame final no valor de 6 pontos, diminuir o número do valor para quê? Para dar oportunidade, mas essa oportunidade para a pessoa até avaliar um pouco mais é também uma tarefa. A gente aumentou a pontuação na tarefa, só que a gente vai ser um pouco mais exigente nas tarefas, né? Os alunos que entregarem as tarefas no tempo determinado terão 4 pontos. Então, como nós vemos aqui, o aluno será aprovado com um mínimo de 7 pontos na avaliação final. Se ele fizer todas as tarefas, possivelmente vai entender muita coisa do que está sendo tratado. Então, ele já tem 4 pontos da prova que vale 6, tirando 6, né? Dessa prova que vale 6, aí vai conseguir aprovar. É uma forma também de poder avaliar não só o intelectual, esse que é o objetivo também até do próprio ensinamento de 1 Coríntios, não valorizar só o intelectual. Na verdade, 1 Coríntios, Paulo pega muito duro, né? Pega pesado com a questão dos coríntios valorizarem em demasiado a sabedoria humana, o conhecimento humano, a cultura humana, em detrimento da experiência espiritual que uma pessoa possa ter, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai
Está tratando. Então, esse é o nosso conteúdo programático, nosso objetivo para o curso e nossa proposta de avaliação. Agora, eu queria abrir aqui uns 5 minutinhos, gente, não tem muito tempo. Se tem alguma pergunta dentro desse assunto aqui, eu acho que geralmente deve sair dentro da avaliação, né, ou do objetivo, alguma dúvida. Alguém tem dúvida? Bom, parece que ninguém tem dúvida, né? Então, vamos dar seguimento aqui, né? Vamos lá. Vamos passar para a nossa introdução. Mudou de tela aí para vocês? 1 Coríntios, introdução. Eu estou dentro de um aplicativo aqui que, aparentemente, para mim, eu tenho uma dúvida se está aparecendo para vocês. Ricardo, está aparecendo? Ah, Edson, está tudo ok. Está aparecendo. Introdução, né? Introdução. Tá bom. Como eu falei, eu vou dar só uma lida rápida aqui, dando uma pincelada, porque o assunto é muito amplo. A gente vai tratar por assunto. A gente vai tentar começar hoje o tema da importância da santificação, e tentar, a gente vai trabalhar por tema, né? Não explanar a carta inteira, apesar da apostila ter uma explicação, versículo por versículo, é mais para consulta e material que fique para vocês, para consulta futuras, né? Então, vamos aqui a introdução, algumas informações sobre Corinto, né? Hoje, Corinto é uma pequena cidade com pouco significado, que não seja histórico, mas nos tempos do Novo Testamento era uma cidade próspera e estrategicamente localizada. Era uma importante rota marítima, eram colocadas rodas nos barcos para atravessar o Istmo de Corinto, 6 quilômetros de largura, em vez de passar os 700 quilômetros pela península do Peloponeso, que era mais longa. Eu vou compartilhar aqui um pouco do mapa, só para vocês terem uma ideia. Bom, esse é o mapa da Grécia, né? Essa parte rosa aqui, na verdade, não toda a parte rosa, né? Essa parte aqui é Corinto, essa bolinha aqui. E o Istmo é esse pedaço aqui, né? Então, o que aconteceu? Porque era importante. Tinha os jogos Istmo que eram realizados nessa parte de terra aqui, que unia Grécia com a Europa, aqui, algumas outras cidades da Europa. E alguns barcos, eles, quando tinham que vir dessas cidades para cá, né? Alguns barcos tinham que passar para essa cidade, em vez de fazer aquela rota do Peloponeso, que foi citada na introdução, né? 700 quilômetros, dando a volta por aqui, eles colocavam roda no barco e atravessavam esse trâmite aqui, que tem uns 6 quilômetros. O fato de muitos barcos fazerem isso, eles acabavam no período de travessia, dormindo por aqui, ficando por aqui. Corinto ficou uma cidade muito movimentada, sendo praticamente uma cidade importante na área portuária. Hoje é parecido com o canal lá Mas mesmo o Ricardo é o canal, esqueci o nome do canal lá aqui da América Latina. Canal do Panamá. Canal do Panamá. Só que lá é um canal, aqui não tem canal, eles botavam rodas, né, para passar. Muito bem, isso aí para a gente entender a importância dele, porque tinha essa questão comercial e tinha a questão também cultural, da adoração aos deuses, e principalmente na adoração dos deuses tinham os Jogos Olímpicos, que eram realizados na Grécia, mas tinha os Jogos Istmo, que eram realizados nesse pedaço aqui, né? Voltando aqui à nossa introdução, né? A gente falamos da importância da rota marítima. Interessante que também foi bem sucedida como centro de entretenimento.
os dois grandes festivais atléticos, que eu comentei um pouco, né, daquela época foram os Jogos Olímpicos e os Jogos Istmicos. Corinto foi a cidade anfitriã dos Jogos Istmos, né, feito em homenagem a Poseidon. Estas competições foram feitas no Istmo de Corinto. Nós vimos lá que parte do Istmo, quase metade dele era parte de Corinto, né? Mesmo para o mundo pagão, a cidade era conhecida por sua corrupção moral. Isso é muito importante, lembrando que a cidade, ela leva um pouco quando os membros de uma cidade se convertem, leva um pouco dos costumes daquela cidade. O problema com Corinto é que era muito corrupto moralmente. Era tanto corrupto que no grego clássico, corintianizar, a gente tinha essa palavra, né? Se comportar como um corintiano, falando de futebol, né, falando dos coríntios, né, o pessoal que morava em Coríntios, passou a representar imoralidade e bebedeira, ou seja, a pessoa bebe muito, fica porre, era sinônimo, né, de promiscuidade e cachaceira, né. O nome da cidade tornou-se sinônimo de depravação moral. Alguns dos crentes tinham sido culpados de praticar esses pecados antes da sua conversão. Nós temos alguns textos aqui em 1 Coríntios 6-9, né, que fala que alguns destes fortes, né, e cita alguns aqui como ladrões, injustos, avarento, bêbado, maldizente, roubadores, e assim por diante. No versículo 11, 1 Coríntios 6, a gente vai ler isso aqui, né? Tais fortes algum de vós, né? Muitos deles saíram dessas práticas e entraram na igreja. Alguns tiveram dificuldade de deixar essas práticas, né? A gente vai ver isso. A fundação da igreja de Corinto, a gente já tem aqui uma tarefazinha aqui para fazer. Para quem tem caneta e pode anotar no papel aqui as respostas que a gente vai dar agora, você já anota aí e vai completando a tarefa. O prazo para entregar a tarefa é agora, dessa aqui, né? Aproveitei para ganhar 4 pontos. Paulo chegou pela primeira vez a Coríntios na segunda viagem missionária. Ele estava pregando e trabalhando em cidades da Grécia. Desculpa, deixa eu colocar. Eu estava lendo, eu encontrei alguns erros, decidi corrigir junto com vocês, para vocês entenderem, né, aqui onde tem a correção que precisa fazer. Em algumas cidades da Grécia por algum tempo. De Filipos, onde ministrou pela primeira vez na Europa, ele tinha ido a Tessalônica, Bereia e Atenas, em seguida para Coríntios. Atos 16, 11 a 18, 1. Então, leia Atos 1, 8, para responder algumas perguntas aqui, né? Quem Paulo conheceu ao chegar em Corinto? Aí, no caso aqui, né, você vai ler lá, diz no versículo 2, né, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, ou sua esposa. Então, ele conheceu aqui Áquila e Priscila, judeus que haviam sido expulsos de Roma, que estavam com ele fazendo tendas. Eles tinham a mesma profissão lá, né, de fazer tendas. Então, já é uma tarefa aí, complete aí. Quem estava com ele, a ideia de a gente pensar que Paulo trabalhou lá como uma equipe, né? Depois, chegaram mais 2 pessoas para ajudar na pregação do Evangelho. 1 Coríntios, em Coríntios, né? Que foram... Quem foi que chegou lá para ajudar? A ideia é olhar lá em Atos, capítulo 18, versículo 5. Eu vou ler aqui para vocês, que diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou completamente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como é que diz aqui? Que Cristo é Jesus. Nessa versão aqui.
Então, chegou aqui, foi Silas e Timóteo. Então, nós temos uma equipe aqui bem grande aqui. A gente já vai entender um pouquinho, porque é importante saber disso, do grupo de pessoas, Áquila e Priscila. Se a gente for olhar dentro do que falo dele, era uma pessoa eloquente, uma pessoa que tinha o dom da palavra, uma pessoa que sabia expressar. A Bíblia realmente fala dele como uma pessoa eloquente, né? E logo depois também chegou Silas e... me esqueci qual é o outro, deixa eu ver aqui. Silas e Timóteo, né, também dois grandes pregadores, né? Depois nós vamos ver que a igreja vai ter algum problema com as lideranças, lideranças fortes, homens fortes na frente do trabalho, alguns começaram a ter preferências, coisas que talvez sejam bom a gente trazer para nós, por dia de hoje. Hoje nós temos pessoas, nós vamos tratar isso mais na frente, da importância dos irmãos estarem unidos. E, às vezes, o que causa desunião, às vezes, é a preferência por um tipo de pregador. Um é mais eloquente, outro é mais tem mais informação, e cada um tem seu estilo diferente. E nós acabamos caindo nesse erro que 1 Coríntios, o Paulo, pelo menos, condena isso dentro da sua carta, quando alguns irmãos de Corinto tinham essas preferências. A gente vai falar isso mais detalhadamente chegando aí pelo capítulo 3. Paulo e seus companheiros começaram a pregar nas sinagogas em Corinto, mas aconteceu uma coisa que fez Paulo pregar fora da sinagoga. O que foi que aconteceu e quais foram os primeiros convertidos na cidade de Corinto? Atos 18:5. Vamos lá, vocês com lápisinho aí, vão buscando, abrindo a Bíblia, em Atos 18:5 diz: quando Silas e Timóteo desceram para a Macedônia, se entregaram à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, ao ponto de se blasfemar, ao opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele era do lado, contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e foram batizados. O que aconteceu para Paulo deixar de pregar para os judeus, deixar de pregar nas sinagogas? Os judeus se levantaram e começaram a blasfemar. Não sei que tipo de blasfêmia eles estavam falando, possivelmente estavam blasfemando contra a pregação de Paulo, contra o que ele estava falando. Então, ele saiu, teve uma confusão lá na sinagoga, ele saiu e foi se dedicar para a pregação aos gentios. O primeiro crente convertido na igreja de Corinto foi Crispo. A gente vê que ele também depois passa a ser o escritor lá, Paulo ditando, e ele escreve junto com Paulo a carta aos Coríntios, né? Aos Coríntios. Quanto tempo Paulo passou em Corinto para discipular os crentes lá? Atos 18, 11 e 18. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui na minha Bíblia aqui. Ali permaneceu, veja bem, 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. No mínimo, 1 ano e 6 meses. No versículo 18 de Atos 18, né? Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, quando ele fala 6 meses, talvez não chegou a 7, né? Porque senão ele tinha falado 1 ano e 7 meses. É 1 ano, 6 meses, mais muitos dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para si. Então, a resposta aqui
Paulo passou 1 ano e 6 meses pregando na igreja. Agora nós temos aqui algumas coisas, são problemas na igreja. Aqui na matéria de vocês, vou salvar aqui, né? Vou salvando. Eu lendo, repassando para dar aula hoje, eu vi que tinha alguns desses erros e decidi corrigir junto com vocês, porque possivelmente eu ia ler correto aqui e talvez alguns eu passar sobre esses erros. Então, vão corrigindo aí também, ou anotando aí do lado, mas essa apostila, como a gente está trabalhando, tipo, construindo o trilho enquanto o trem vai correndo, né? Tem essa visão, né, de trabalho. Vamos lá, corrigindo. A igreja de Corinto tinha muitos problemas graves, os quais era partidarismo, que a gente vai tratar, né? Depois que Apolo havia ministrado em Corinto por algum tempo, alguns dos crentes desenvolveram uma lealdade especial para com ele. O atrito começou a se desenvolver entre eles e aqueles cuja lealdade era Paulo. Outros eram leais a Pedro, a Céfas, nós vemos lá no capítulo 3, né? E ainda um grupo se identificou como sendo leais a Cristo. O apóstolo repreendeu fortemente todos estes por discutir e ter divisões não espirituais, né? O problema mais grave, no entanto, foi o não se separar dos caminhos mundanos da sociedade em torno deles. Isso era comum na sociedade de Corinto, né? Eles terem um filósofo que eles seguiam, terem um líder, e levaram essa atitude para dentro da igreja. É muito importante a gente estudar, né, a palavra de Deus com um coração aberto e estar pensando que atitude nós estamos levando para dentro da igreja. Algumas são sadias, né? E se a gente for prestar atenção, nós vamos chegar, já estou dando spoiler, né, da frente, porque os coríntios, eles justificavam o seu pecado, e muitas vezes justificavam o seu pecado de partidarismo, de ter a preferência por um líder espiritual em detrimento a outro. E eles davam explicação a isso. Para se sentir melhor, para se sentir mais espiritual. Possivelmente nós estamos fazendo isso também hoje. Possivelmente, né? Algo que nós devemos meditar. Isso também tem chegado a mim também, né? A gente que chega ao Evangelho, a gente que foi doutrinado, ensinado por alguns líderes, a gente tem preferência por um a outro, a gente defende um a outro, a gente se mete numa briga, ou se mete numa confusão, causando algo que Deus não gosta, participando de algo que Deus não gosta, por essa preferência, né? Que muitas vezes é causada por um sentimento que precisa ser trabalhado ainda em nós. Nós não conseguimos olhar todos os servos, cada um com suas forças, todos têm suas forças, todos têm suas fraquezas, mas todos eles são servos do Senhor. Isso às vezes não conseguimos ver, né, por causa de algo que precisa mudar ainda dentro de nós mesmos. É só um spoilerzinho que a gente vai falar um pouco da questão quando a gente for falar dos partidos dentro da igreja. Eles não podiam entender e talvez não queriam entender o princípio. Não é o mesmo mundo, nem as coisas que estão no mundo. João 2,15. Como muitos cristãos, hoje em dia, os crentes de Corinto tinham grande dificuldade em não imitar a sociedade descrente e corrupta em torno deles, né? Eles queriam estar no reino de Deus, mantendo um pé no reino deste mundo. Eles queriam ter as bênçãos da vida nova, mas preservar os prazeres deste mundo. Eles queriam ter
eles queriam ter o que eles pensavam que era o melhor dos dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico e carnal, né? Isso é só uma introdução, é só para a gente ter uma ideia do que a gente vai estudar. Como eu falei antes, a gente não vai estudar versículo por versículo, se bem que quando chegar em determinados assuntos, a gente vai parar e olhar versículo por versículo, para a gente não colocar uma opinião nossa, a gente vai tentar, com muito temor, com muita responsabilidade, olhar para o texto, né, e tentar ver o que realmente Paulo quis comunicar, o que realmente Deus quis comunicar por meio da inspiração de Paulo. Então, nós vamos estudar principalmente os temas. Aqui tem um esboço, a gente vai estudar sobre a santificação, os benefícios da santidade, a gente vai ver os erros e problemas na igreja, aí esse é o ponto que a gente vai estudar. Aí os erros são a unidade, que na verdade é a divisão que havia na igreja, a gente vai falar, mas o tema principal é a importância da unidade. O segundo é o serviço, a forma, os líderes e a causa também de algumas divisões. A gente vai estudar sobre a moralidade, vendo alguns casos imorais dentro da igreja de Corinto. A gente vai olhar também para o casamento, em 1 Coríntios capítulo 7, vários conselhos para cristãos solteiros, cristãos casados com cristãos casados com não cristãos, cristãos que conheceram a Cristo e estavam separados. Depois a gente vai falar sobre a liberdade cristã. Que tipo de liberdade eu tenho, como posso desenvolver essa liberdade, para que é que Deus me deu essa liberdade. Vamos falar do papel do homem e das mulheres na igreja, tudo isso no capítulo 11, é o papel da mulher na igreja, né, e do homem também, né. Ainda no capítulo 11, a ceia do Senhor, como eu falei no versículo 12 e 14, a 14, nós vamos falar dos dons espirituais, e vamos falar no capítulo 15 da ressurreição, no capítulo 16, no começo a gente vai falar da mordomia, basicamente é isso, a gente dá uma pincelada aí, porque não é o nosso propósito, né, falar dos planos pessoais e as saudações finais lá de Paulo. Esse é o que nós vamos ver em 1 Coríntios. No chat aqui tem algumas perguntas. Não consegui achar o microfone. Acho que o Ricardo vai responder. Pastor Edson, boa noite. É o Marcos. Olá, Marcos. Boa noite. Eu gostaria de saber um pouco se o senhor poderia nos falar a respeito de Tício, o justo. Ele já era um cristão, já? Quando se fala aqui na pergunta lá sobre os novos convertidos, né? Então fala que foi Crispo, né? E a família dele. Mas o Tício, o justo, ele já era um cristão? Como é? Eu queria entender um pouco sobre ele, só para esclarecer. Tá, a ideia não é que ele ainda era, possivelmente ele deve ter se convertido mais na frente, eu não, na verdade, não explorei esse lado, mas Crispo foi o que se converteu, eles foram para a casa de Tício, que era justo, aparentemente aconteceu o que aconteceu com Cornélio, né, quando chegou, que era um homem temente a Deus, e Pedro pregou o evangelho para ele e ele se converteu. Possivelmente, eu posso pegar essa informação, não tenho agora, apesar de ter estudei mais a questão dos problemas, eu não me aprofundei muito, você viu que a introdução, geralmente, os comentários têm uma introdução mais larga, né? Então, eu peguei o que é mais relevante para a gente tratar questões problemáticas, alguns assuntos pessoais. Com relação ao Tício, agora, no momento, eu desconfio, né? Vou falar assim, não vou declarar que é assim, mas que possivelmente ele foi uma das pessoas que se converteram com a pregação de Paulo ou de algum desses outros que se uniram
a Paulo, né, com uma equipe para pregar o evangelho para os coríntios. Não sei se alguém também tem alguma informação sobre o Tício, pode me ajudar aí, com a ideia de a gente aprender junto, né? Mas eu posso depois dar uma olhada, principalmente na notícia, né? E depois te dar notícia. Desculpa a brincadeira. Ok, pastor. Não, sem problema nenhum. Tá bom, só tá bem colocado. Uhum. Tá bom, alguma outra questão? A gente vai passar agora já para a carta, que a gente vai começar com o benefício da santidade. O chamado e benefício da santidade. Se não tem, a gente vai correr um pouco. Que hora nós temos? Você quer dar algum intervalo aí, Ricardo? Acho que pode levar direto, Edson. Até 9h30, 10 horas, 15 para as 10? Não, 9 horas por aí, mais ou menos. 9h15. Não. Tá bom, então, a gente entende que tem muitas pessoas que vêm do trabalho e a ideia também, se você tem alguma dúvida com respeito, como fez o Marquinhos agora, né, que tem alguma dúvida, você interrompe aí, a gente tenta esclarecer a sua dúvida. Mas a gente vai tratar, a gente vai direto para os assuntos que são mais relevantes, né, talvez que causem mais polêmica ou causem mais dúvida, ou de certa forma até talvez cause alguma angústia, alguns temas que é preciso ser tratado, que vem sendo tratado na Igreja de Corinto. Foi angústia para alguns membros da Igreja de Corinto, talvez seja angústia para alguns crentes dos dias de hoje, que tenham essa dúvida, talvez tenham alguma opinião que queira expressar, a gente expressa. As discussões mais alongadas, a gente pode criar um fórum e fazer fora do Zoom da nossa aula, mas que a gente possa desenvolver, até mesmo no próprio grupo do ITG, né? A gente pode estar levantando isso, de discutir, então, mas tem muita gente lá que não está parte desse curso, talvez não seja tão produzente, né, jogar assim, ou a gente pode criar um grupo novo dos alunos de 1 Coríntios para a gente discutir alguns assuntos que precisam de mais conversa e que não são tratados diretamente no curso. A gente está aberto aqui para esclarecer tudo. Então, vamos seguir aqui o chamado e benefícios da santidade. O chamado a gente né, que a gente foi chamado para ser santo. Não é o chamado de Paulo, mas também o chamado para a santidade. O chamado dos santos, leitura, 1 Coríntios 1-3. Eu vou pedir para... Eu acho que, como eu estou lendo muito, eu vou pedir para alguém abrir o seu microfone e fazer uma leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1-3. Para ler os 3 versículos, pastor? Os primeiros 3 versículos. Ok, então eu vou começar aqui. Epístola de Paulo aos primeiros, do 1 até o 3, né? Isso. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora nós vamos comentar algumas partes relevantes desse texto. Nós vimos aqui o irmão Sóstenes, né? Aqui, né, que ele fala. Eu acho que eu citei Crispo como o coautor, né? Na verdade, eu errei aqui, né? É Sóstenes. Não me lembro qual que eu comentei, né? Mas vamos lá. Paulo e o irmão Crispo. Em vez de colocar seus nomes no final da carta, é comum, como é costume moderno, os antigos gregos colocavam seus nomes no início, permitindo que os leitores identificassem imediatamente seu autor.
Em uma carta conjunta, o nome dos autores envolvidos no envio da mensagem também foram dadas. No caso aqui, que foi Sóstenes. A Igreja de Deus que está em Corinto, em seguida foi dada o nome do destinatário, a pessoa ou pessoas a quem a carta foi escrita. Nós estamos aqui nada mais tratando que destinatário e remetente destinatário, né? Chamado pela vontade de Deus para ser Apolo. Agora, ele falando de si mesmo, né, Paulo. Paulo também, geralmente, referiu-se a si como um apóstolo, não para se diferenciar dos outros na igreja, ou simplesmente para informar seus leitores o seu título ou posição, como é comum de alguns líderes agora, né? Mas para indicar logo no início que ele estava escrevendo, primeiramente como um enviado do Senhor, seu apostolado estabeleceu a sua autoridade, sua carta como palavra de Deus. A gente lê aqui o texto em referência, né, que Pedro citou as palavras de Paulo como a própria palavra de Deus. 1 Pedro 3:15, né? Tendes por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, todas as suas cartas, inclusive 1 Coríntios, agora, como apóstolo, né? Nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Essa expressão, essa frase aqui, as demais escrituras, está dizendo que o que Paulo escreveu era a escritura, né? Então, a Pedro aqui está declarando que nas cartas que Paulo escreveu, ele escrevia como escritura. E as pessoas, quando deturpavam as palavras de Paulo, estavam fazendo a mesma coisa como eles faziam com o resto das escrituras, colocando a palavra de Paulo como palavra de Deus. Ele mesmo aqui, a ideia de que ele está colocando a ideia de colocar numa posição que ele não está falando no nome dele, né, mas em nome de Deus. Parece uma prepotência grande. Alguns, nos dias de hoje, podem ter essa presunção, né, de querer falar em nome de Deus, né? Ele fala aqui, né, e declara agora aqui nessa parte, pela vontade de Deus, Paulo não mencionou o seu apostolado a fim de ganhar honra para si mesmo, mas para ganhar respeito como um mestre da palavra de Deus. Ele não era um apóstolo por sua própria nomeação, ele não se colocou nessa posição, né? Foi Deus que o colocou lá, né? Ou até mesmo por nomeação da igreja, não foi a igreja que colocou ele lá, mas pela vontade de Deus. A igreja confirmou isso, né? Como Pedro também confirmou com as palavras dele, que nós lemos agora há pouco. Ele queria provar que o que ele tinha a dizer foi dito com a própria autoridade de Deus. E nós vemos aqui, com o irmão Sorte, pode ter sido escritor, ou secretário, ou copista, né? A pessoa que estava escrevendo o que Paulo estava ditando, né? No momento em que a carta foi escrita. Aqui. O fato de que o nome está incluído na saudação indica que ele não só escreveu a carta, mas concordou plenamente com Paulo e a mensagem que Paulo estava transmitindo. Agora vamos já entrar no assunto da santidade, que é algo importantíssimo. Graças a Deus também estamos estudando Romanos, estamos vendo um pouco dessa questão da santidade. A santidade, ele se refere à igreja de Deus que está em Corinto. A igreja a quem Paulo estava escrevendo não era a igreja dos coríntios, né? Preste atenção, corintianos, né? A ideia era falar para os coríntios, preste atenção. Não estou falando com a igreja de Corinto, a igreja não é de vocês, mas era a igreja de Deus. A igreja
é um corpo de pessoas que não pertencem a si mesmo ou a qualquer líder ou grupo, mas a Deus. Crentes, quer pastores ou oficiais, os membros, né, eleitos pela igreja, ou membros comuns da igreja juntos, compõem o corpo de Cristo. Na terra, todos são chamados a ser mordomos dele, né? Efésios 4, 1 a 13, ele vai dizer que Deus colocou uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, enfim, com vista deixa eu ver o que está escrito aqui. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, as duas coisas, santificados e chamados para ser santos. A palavra grega traduzida por hagios, né, hagios, alguns vão olhar hagios, né, se for olhar lá no grego, mas tem um acentozinho lá que funciona como um R no começo, né, hagios, que significa separado. Os crentes de Corinto estavam santos aos olhos de Deus, independentemente da sua vida pecaminosa e doutrina distorcida, né? Eles eram santos porque eles tinham sido santificados, tinham sido hagiados, em grego, né? Separados do pecado, feitos santos em Cristo Jesus. O interessante é que a nossa posição em Cristo, que é um fato, quando uma pessoa nasce de novo, quando a pessoa ela é batizada, ela é identificada no corpo de Cristo, ela é santo. Há o processo da substituição. Quando eu estava no Chile, um irmão muito querido meu, amado, companheiro de ministério, quando eu estava estudando Romanos, entendi a substituição, preguei na igreja, ele falou para mim, olha, acho que isso é muito perigoso. Eu olhei assim, isso é muito maravilhoso, isso é muito perigoso. O que é perigoso? A substituição. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, quando nós pela fé, recebemos o sacrifício de Cristo, há uma substituição. Cristo toma o nosso pecado e leva sobre si. Romanos diz ainda que Deus condenou o pecado na carne de Cristo. Nosso pecado foi condenado na carne de Cristo. E ele nos dá a justiça dele. E nós somos santos, porque Deus não olha para os nossos pecados, mas sim para a justiça de Cristo. E os nossos pecados foram castigados na carne de Cristo. O que isso implica? Implica que perdão completo de pecado. Perdão passado, de todos os pecados passados que cometemos, perdão dos pecados presentes, e mais ainda, isso é verdade bíblica, perdão para os pecados futuros, que ainda vamos cometer. Foi isso que ele falou para mim, não, isso é muito perigoso, porque a pessoa sabendo que o pecado futuro já está perdoado, incentiva a pessoa a pecar. Eu sempre vejo como responder para esse meu amigo, eu digo, bom, eu entendo que a palavra de Deus ela tem efeito diferente em pessoas diferentes. Nós podemos olhar em 1 Coríntios capítulo 1, né? Ele já vai dizer que em Romanos capítulo 1, Coríntios, tá? Tem o que eu estou pensando aqui tem uma citação que é muito semelhante, também dita pela mesma pessoa, né? Paulo que escreveu Coríntios, mas eu acho que é em Coríntios mesmo que diz que o evangelho para os que se perdem é loucura, mas para os que são salvos é poder de Deus. Então, o não evangelho, a mesma mensagem, para ele tem um efeito, ele vê como loucura. Para os que são salvos, para os que são eleitos, eles veem de outro jeito a mesma mensagem.
é poder de Deus. As verdades bíblicas, elas têm efeito diferente no que se perde e nos que são salvos. Quando nós pregamos que estão perdoados os teus pecados futuros, o efeito na vida do crente, do santo, dos que são salvos, é um amor, uma gratidão e uma luta para não ofender a Deus, para agradar a Deus, porque tem aquele espírito de gratidão, movido ainda pelo Espírito Santo que estão dentro dele. Mas, para aqueles que se perdem, pensar que os pecados deles estão perdoados, leva eles a cometerem mais pecado. Paulo vai falar isso em Romanos, né? Pecaremos mais para que abunde a graça, né? Para que a graça seja mais abundante. Era a mesma coisa que ele estava tratando. Mas não deixa de ser uma verdade. Eu sempre falo na igreja, o meu compromisso é ver o que a palavra de Deus diz, né? E pregar a verdade. O que você faz com essa verdade, que você entende, aí você já vai prestar conta com Deus. De repente, alguma dúvida aqui com respeito a isso? Pastor Edson, o objetivo, então, principal desse início da carta seria fortalecer os irmãos de Coríntios, uma vez que eles estavam sofrendo alguma situação de intervenção com relação à doutrina, alguma coisa que pudesse influenciar negativo. A minha pergunta é com relação ao objetivo da carta, né, para eles lá. Tá, o objetivo da carta era responder vários problemas que, inclusive, foi comunicado. Ele disse que foi informado pela uma fofoqueira, não, uma pessoa que está preocupada com algumas situações da igreja, foi informado por uma irmã lá chamada Chloe, né, e eu acho que além dessa informação, deram outras informações. Agora, o objetivo de Paulo era tratar esses problemas que estavam acometendo ali em 1 Coríntios. Agora, a gente está entrando aqui, quando Paulo começa a tratar esses problemas, ele vai tratar pela raiz, ele vai tratar o problema raiz, né? Aquilo que é a base, né? Tipo, alguém tem adultério aí, tem imoralidade e tal, que nem entre os inconversos é admitido, pessoal. Tem esse pecado, mas ele não tratou isso como primário. Ele viu outras coisas que precisavam primeiro ser tratadas, né? E ele começa aqui, né, falando da santidade, importante a santidade, e o primeiro, eu vou dando o spoiler aqui, para a gente começar a ter uma ideia, porque todos os pecados são resultado daquilo que Paulo está tratando primeiro, que aquilo que ele está tratando, que são os problemas que escreveram para ele, como é que a gente lidar com essa situação? Aí ele está dizendo, a gente vai lidar com essa situação, mas a gente primeiro tem que lidar com isso. A vida de santidade, podia pular direto para o primeiro assunto, que o primeiro assunto também tem a ver com algo primeiro. Todo o pecado, todo o problema que a igreja tinha, realmente era problema na comunhão das pessoas com Deus e com os irmãos. O problema principal, o que Paulo tratou primeiro, foi a unidade no corpo de Cristo. E ele tratou essas coisas primeiro, tudo por ordem, né? A gente olha assim, é impressionante. Eu fiquei impressionado, né, sabendo que, poxa, tudo começa, falando da santidade, primeiro com a minha comunhão com Deus, a minha união com Deus. O segundo assunto é a minha união com os irmãos. Ele vai tratar o partidarismo. Ele vai tomar 3, 4 capítulos para falar disso, da desunião. Na verdade, ele vai tratar da importância da união. Ele está tratando da importância da comunhão, falando da santidade, daí ele vai falar da importância da comunhão com os irmãos, vai dar alguns princípios, vai mostrar alguns erros. Agora, o tema principal de 1 Coríntios
é a santidade, é a união do corpo de Cristo, aí alguns vão dizer, não, o tema principal, por que Paulo escreveu essas cartas, foi para tratar alguns problemas. Partidarismo, imoralidade, casamento bagunçado, os dons espirituais, enfim, vou falar um bocado de problemas. Esses são o objetivo principal, que digamos, não sei se a gente só posso falar, mas ou também a gente pode tomar, o objetivo principal, se a gente entende, os problemas vão ser resolvidos, que o problema está na nossa comunhão com Deus e na nossa comunhão com os irmãos. Por isso são os primeiros temas a ser tratados. O que me chamou a atenção aqui a minha pergunta foi justamente com relação a esse último comentário, né, que foi feito aqui na própria apostila, né, e diz a santidade, né, santidade nesse sentido posicional não é uma questão de boas obras, de viver uma vida santa, né, como cristão devemos viver vidas santas, mas o esforço para viver uma vida santa não nos faz santa. Aí eu fiquei imaginando, né, o tema principal da questão de Paulo realmente se preocupar com relação à igreja lá, né? Isso me chamou muita atenção, esse comentário, inclusive eu até separei aqui, para mim poder fazer uma avaliação melhor no assunto que eu estou tratando aqui, né? Mas é outra situação. Achei interessante esse comentário aqui, por isso que eu lhe perguntei. Né? Tá bom. Tá bom. A ideia que é importante é a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus. Agora, nós, como crentes, como nascidos de novo, nós temos que entender que não depende do que vamos fazer. A nossa santidade, ela é por graça, assim como a nossa fé. Tem um texto de Gálatas, né? Você já leu o texto aqui, eu não vou ler de novo, acho que o pessoal tem acompanhado aí. Gálatas 3, 2 e 3, né? Que diz para os Gálatas, quero apenas saber isso de vós. Vós recebeste o Espírito pelas obras ou pela pregação da fé? Sois insensatos, tendo começado pelo Espírito. Não, vós recebeste o Espírito pelas obras, a ideia do Espírito é a salvação, né? Pelas obras ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, nós começamos pelo Espírito, aceitamos a salvação, recebemos a salvação, recebemos o Espírito Santo pela fé, de graça, pela fé, e agora nós queremos ser santificados, obedecendo à lei de Deus, obedecendo. Não é que não devemos obedecer, nós não vamos obedecer a Deus para ser santos, nós somos santificados, declarados santos. Aí a gente vai tratar também que a gente, eu acho que Romanos trata um pouco mais profundamente isso, no capítulo 8, quando nós somos compungidos, né, levados pelo Espírito, Deus mesmo trabalhando na nossa vida para que nós possamos mortificar os feitos da carne. Apesar de sermos declarados santos, e ser santos na teoria, podemos dizer assim, né, declarados santos, temos também um espírito redimido, a nossa carne ainda não está redimida. O final do capítulo 7 de Romanos trata isso. A nossa carne ainda espera pela redenção. O nosso corpo físico ainda espera por essa redenção. Por enquanto, aí a nossa ênfase é nas disciplinas espirituais para andar, para ser guiado pelo Espírito Santo, mas também é pela fé, não pelo esforço humano. Quando nos esforçamos, nós estamos querendo agradar a Deus na carne. A ideia de viver pelo Espírito é deixar de atuar pelos meus desejos, deixar que o Espírito Santo atue através de mim. Essa é uma decisão, não se pode nem dizer diária, é horária, né? Que toda hora a gente deve estar vigiando para isso, para estar sendo fiel a essa disciplina, de deixar o Espírito Santo nos guiar, deixar o Espírito Santo eu acho que não tem essa palavra de
de controlar, né? Tem uma grande divergência aí, né? Que, somos controlados pelo Espírito, o Espírito nos controla. Né? Na verdade, é mais bem seguir o que o Espírito Santo nos guia. Ele não nos controla, né? Diferente dos espíritos demoníacos, quando possui uma pessoa, ele controla totalmente as ações das pessoas. O Espírito Santo, nós vamos ver no capítulo 12 a 14, que o Espírito Santo trabalha de forma diferente. Ele guia, ele influencia, ele mostra o caminho, mas sempre deixa aberto para a nossa decisão como seres pessoais de tomar a decisão. Por isso não somos mais escravos do pecado, porque nós decidimos, né? E temos a lei escrita no nosso coração, onde nós escolhemos agradar a Deus ou satisfazer os nossos desejos da nossa carne. Então, Gálatas 6, né, o 5,16, diz que andamos pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito. Já bem que eu não me lembro de ter uma palavra que diga controlado pelo Espírito. Né? Somos guiados pelo Espírito, né? E diz que andamos no Espírito, jamais satisfaremos a vontade da carne. Né? Bom, aí a gente vai aprofundando um pouco mais, só dando um pouquinho, esclarecendo um pouco, capaz que a gente não cumpre o nosso objetivo aqui, né? Faltamos 15 minutos aqui, a gente não vai sair da santidade. Eu queria pelo menos começar aqui a questão da união na igreja. Né? Mas vamos seguir aqui porque é importante também a questão da santidade. Né? Tem alguma explicação aqui sobre a nossa santidade, aqui, na sua apostila aqui, na página 2. Não, na página 2 aqui é diferente, deve ser a página 4 aqui, né? De vocês aí. Como crentes nascidos de novo, nossa posição não muda, nunca vai mudar. Diante de Deus, somos santos, somos filhos de Deus, isso não muda. O que muda é nosso comportamento, quando aprendemos a ser cheios, veja bem que a expressão em relação ao Espírito Santo, nós vamos encontrar cheio do Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo. Outra expressão que tem é que, às vezes, nós entristecemos o Espírito Santo. Mas na nossa mente, nós, às vezes, não, tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Essa palavra, dependendo da semântica, dependendo de como você utiliza, né, essa palavra, o Espírito Santo não vai controlar, você não vai, quando eu falo controlar, eu estou falando de como os demônios atuam, de possuir a pessoa e dominar aquela pessoa ao ponto dela fazer, não a vontade dela, mas obrigar a pessoa. O Espírito Santo te guia, mas o que tu faz é tua vontade. Né? Então, o Espírito Santo nos guia que a nossa vontade, o que vamos fazer, a nossa decisão, seja mesmo a vontade de Deus. Então, essa é a questão posicional. Se somos santos, não muda isso. Se nascemos de novo, não muda. Não vamos perder a salvação, não vamos perder o status de santo. Somos santos. Deus não vai deixar de olhar para nós pelas obras de Cristo, não vai olhar por nossos pecados. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo vai estar trabalhando na nossa vida para nos apresentar diante de Deus santos, né, fazendo o trabalho da mortificação da carne, como explica em Romanos capítulo 8. Olha, qualquer coisa interrompa aí, como faz aí o Marquinho, outros que tiverem dúvida, por favor. A ideia é... Qualquer coisa a gente prepara aqui, dá um pulinho em algumas coisas, para poder completar a nossa matéria. Mas a ideia também é tirar as dúvidas, tá? A igreja de Corinto estava longe de ser santa na prática, né? No sentido em que o termo frequentemente é utilizado. Eles estavam particularmente mundanos e imoral. Não só todos os santos são salvos, todos os santos são salvos, né? Mas também todos os santos são santos. Vocês entenderam essa expressão aqui, né? Para a gente entender, todos os santos são salvos e todos os santos são igualmente santos, né? Em termos posicionais. Claro que nós vamos ver que alguns, na prática, né, têm experimentado mais vitória contra a carne, têm mortificado mais a carne, têm deixado mais alguns hábitos
da carne, principalmente aqueles hábitos mais comuns, né? Que são uma pessoa viciada em droga, ou bebe, ela bebia antes, deixa de beber, tinha um homem, tinha uma amante, ele deixa aquela amante e fica fiel àquela mulher que ele tinha. Isso, aparentemente, parece que alguns são errados, mas tem outros que têm problema de ira, tem problema de controle de ira, tem problema de controle da língua, de fala, de fofoca, que são coisas que muitos até, como nós vamos ver dos coríntios, justificam. É problema que, às vezes, você vai chamar um irmão a atenção, assim, irmão, mas o que você acha disso? Não, peraí, não, isso aqui é outra situação, é uma situação complicada aqui. Você vai ver que os coríntios, eles justificavam a sua forma pecaminosa de atuar. Dando um spoiler já, tratando alguns assuntos, né? Então, o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas. E se nós formos observar em algumas áreas, às vezes pessoas que trabalham sem Cristo, que vão para os alcoólicos anônimos, pessoas do budismo, pessoas que vão para outros tipos de religiões, têm vitórias em algumas áreas de deixar deixar alguns vícios, deixar alguns hábitos pecaminosos, como o adultério ou a poligamia, mas, como diz Colossenses capítulo 2, com respeito a aqueles desejos carnais, aquelas paixões carnais, que muitas vezes tem mais a ver com nossas atitudes, com nossos hábitos, não, entre aspas, imorais, mas até hábitos morais, mais legalistas, às vezes nós recusamos a que o Espírito Santo trabalhe essa área na nossa vida. Por que eu digo isso? O pastor está aqui dando essa aula para puxar nossa orelha. Essa aula, esse estudo de 1 Coríntios tocou muito em mim. Eu pensei, eu acho que eu tenho que voltar com muitas pessoas e pedir perdão para muitas pessoas, né, depois de estudar 1 Coríntios, né, até mesmo como eu tenho tratado algumas pessoas na carne, né, e tenho pecado contra aquilo que eu tenho aprendido nesses últimos dias. Por isso eu agradeço ao desafio do Ricardo para poder estudar essa apostila, e espero que ela tenha o mesmo efeito em vocês como teve em mim, né. Não sei se alguém quer comentar isso aqui, que eu acho que é um pouco importante, senão a gente segue aqui já, vendo a santificação na prática. Temos 10 minutos. Vou ler isso aqui e depois eu vou abrir para comentário para a gente encerrar. Eu vou deixar vocês ler a santificação na prática, né? E a gente, na próxima aula, já entra com a questão da unidade. Nenhum de nós somos dignos do título. Que título a gente está falando? O título de santo. Ninguém tem esse direito, essa dignidade. Mas Deus nos declarou santo por causa da nossa fé no seu Filho. Nossa prática, nosso comportamento em nossa humanidade precisa ser conformado com o nosso santo, a nossa nova natureza. Nós somos novas pessoas espiritualmente, mas física e carnalmente nós precisamos nos conformar a essa nova natureza que temos. Com isso, dou por encerrado a aula de hoje e deixo 10 minutinhos aqui, ou capaz que um pouquinho mais, para a gente comentar um pouquinho aqui, se vocês têm algum comentário para fazer. A parte dos benefícios da santidade, eu vou deixar para leitura, né, como tarefa, e só quero que você me diga, aí faça, né, hoje à noite, você complete a questão da santidade aqui, lendo. Eu acho, deixa eu ver aqui se tem alguma tarefa aqui nessa parte aqui para fazer. E você cumpre a tarefa. Está aqui, olha. Na página 6, no caso deve ser 8, porque a introdução é 2 páginas. Na página 6, leia Tiago 4,3 e responda. Se Deus promete atender nossas orações,
porque algumas vezes ele não atende. Você vai fazer essa tarefa aqui, né? Vai ser importante a gente estudar sobre essa outra parte, que eu vou pular para essa parte aqui, falando sobre os dons. Se bem que eu acho que eu vou tratar de novo isso aqui, lá no capítulo 12, mas é importante a gente entender que eu acho que a igreja moderna, em geral, não só a igreja dos irmãos, ela tem um conhecimento limitado. Então, tem alguns homens da igreja dos irmãos que aprofundaram um pouco mais da teologia dos dons, pensando no significado das palavras, que às vezes a gente se expressa um pouco diferente do que as expressões bíblicas têm o desejo de comunicar. Tá? Então, falei muito, acho que o curso vai ser um pouco assim, né? Espero ter mais interrupção, né? Seja mais as dúvidas de vocês para ser esclarecida. Tá bom? Então, a gente segue aqui, dá um espaço para comentários, perguntas. Fica à vontade aí para comentar, para me ajudar também. Tem coisas que, de repente, passei por alto, né? Coisas que eu ainda preciso aprender e que aprendemos juntos. Pastor Edson. Diga, meu querido. Salim. Olá, Salim. Quando você estava explicando todo o livro, né, mostrando aí a forma, a maneira, né, de Deus trabalhar conosco, esse último ponto, né, fechando que o Senhor colocou aqui, que nenhum de nós somos dignos do título, mas Deus nos declarou santo por causa da nossa fé no seu Filho. Uhum. E o Senhor concluiu de uma forma muito, muito especial, no sentido de podermos perceber que, como foi colocado desde o início, que nós não tínhamos essa capacidade de ser santo, de ser fiel, de ser justo, né? E toda essa atitude que nós temos, né? Essa relação que nós temos, é porque Deus colocou em nós, né? E o que eu vejo em tudo que o Senhor tem nos ensinado até agora, e pelo que eu tenho aprendido durante a vida cristã, é que devemos realmente viver uma vida de obediência, a qual Paulo recomendava aos crentes lá de Corinto, né, viverem essa vida de obediência, né, porque não estava em nós vivermos uma vida assim, mas Deus nos proporcionou essas bênçãos nas nossas vidas. Então, e quando o Senhor estava explicando também no sentido de santidade, as questões que a igreja de Corinto vivia, e que o Senhor não deixou de não mostrar que também nós, na nossa época, agora, nós também enfrentamos muitas situações assim, né? E que precisamos, sim, colocar em prática, viver uma vida de obediência em tudo que Deus tem nos dado, né, para vivermos como igreja, vivermos como servo dele aqui neste mundo. Então, eu fico muito, muito contente, muito feliz em poder ver essas verdades e poder também, como um servo de Deus, buscar viver essa obediência, né? Não pelos nossos esforços, mas pelo que Cristo fez em nós. Então, que Deus continue Amém. Abençoando a sua vida, né, e nos trazendo tantas lições importantes que nós precisamos assim aprender e também colocar para os irmãos que nós estamos à frente do trabalho, né, para que nós possamos viver dias abençoados mais e mais com o Senhor. Verdade, amém. Eu espero que 1 Coríntios, já aqui o que a gente for entregando, vocês já vão tendo material para estar pregando na igreja de vocês. O Ivaldo comentou aqui, seria legal talvez classificar essa santidade como posicional. É verdade, tem uma santidade posicional, né, e tem outra na prática. Não sei se
É realmente isso, Ivaldo, é essa santidade posicional que não muda, né? Somos. Muito bom comentário aí do Ivaldo. Classificar. Não entendi muito, depois a gente conversa. Depois tu me explica melhor. Não, o que eu falei é clarificar. Clarificar, tá, desculpa. Acho que é bom clarificar esse conceito de santidade posicional, uma coisa às vezes que complica a cabeça dos irmãos. Tá bom, vou repetir um pouquinho aqui, né? Eu pensei que tinha, mas aí a gente vai também reforçando essa ideia no começo, que é mais a questão, está muito ligada a essa santidade posicional com a substituição. A substituição funciona assim: Cristo cumpriu a justiça e Deus puniu o pecado na carne de Cristo. Romanos capítulo 8, lá diz que Deus condenou o pecado na carne. Ou seja, Cristo, Isaías capítulo 53, né, também mostra como ele foi ferido por nós, né? E tem várias expressões lá que falam desse aspecto de Cristo, tomando sobre si as nossas dores, levando o nosso pecado. Aí, a substituição é que ele nos passa a sua justiça. Ele leva o nosso pecado, ele toma para si o nosso pecado de forma posicional, né, de forma teórica, não sei se essa é a palavra, talvez eu não seja a melhor palavra, né? Teórica mais fatídica, podemos dizer, é uma realidade, e nos dá a sua justiça, né? Leva o nosso pecado e nos dá a sua justiça. Isso nos torna santos aos olhos de Deus, e isso não muda. Não sei se isso ajuda a clarificar. Se não ajuda, talvez nem eu tenha a clareciência, né, para poder também explicar melhor. Mas aí espero que o Espírito de Deus clarifique isso na sua mente e me ajude no decorrer do curso para clarificar melhor. Não, eu entendo bem o que é isso, sem problema. Tá? Eu só vi que quando o Marcos fez a pergunta e disse que vai pensar um pouco mais sobre a questão, certo? Era exatamente nesse ponto que ele estava se referindo. Certo? Porque lá no texto estava falando de santificação em termos posicional. Tá? Então, na verdade, simplesmente posicional, é porque Deus nos declarou santos e Ele nos colocou nessa posição, ponto. Eu entendo também, até tomando em conta, que, às vezes, algo, para mim, toma um certo tempo e algo toma seu tempo tanto para digerir como para entender parte. Eu entendo que alguns estão lutando com certos conceitos e toma o tempo, e na minha forma, né, eu sempre penso que é o tempo, eu nunca... Não, eu entendo lá do irmão, né? Se eu estou pensando, né, nessa área, capaz que seja a forma dele também estar digerindo essas verdades, que eu oro que a gente possa chegar à plena unidade da fé, né? Ok, alguém mais? Cadê o Ricardo? Ricardo, está aí ainda? Ok, meu amigo. Tá ok? Podemos encerrar, então? Tem umas perguntas mais, comentários? Se tiver, a gente tem... Eu acho que podia ter uma tolerância aí, uns 10 minutinhos mais. Se tiver pergunta, se não tiver, a gente pode encerrar. Eu sei que alguns trabalham, né, durante o dia e estão cansados. Pastor Ed, diga. Lá na introdução, quando o senhor começou, o senhor falou sobre a cidade, né? O senhor colocou as condições da cidade, a maneira como a cidade vivia, né? E devido àquele transporte que eles faziam para não dar aquela volta todinha, né? E ali, aí o senhor falou que a cidade era bem movimentada devido às pessoas, às vezes, ficarem ali, por ali, tudo. Mas também o senhor falou que a
a cidade era uma cidade moral, né? Vivia assim uns costumes muito longe de Deus, né? E a minha pergunta é: a igreja, ela já estava presente nesse convívio que a cidade vivia, ou foi depois de um tempo que a igreja foi criada ali naquele lugar, eles passaram a viver esses costumes? A ideia ali, porque eles tinham isso, é porque, como parava muita gente, eles começavam as pessoas de todos os lados se divertirem. É igual quando tem um posto referente, quando encosta assim os caminhões, né? Geralmente vão para ali oferecer diversão, tem prostituta e tudo. E na cidade de Corinto também, além da prostituição, né? Nós vemos o caso que é tratado ali na igreja de Corinto, a imoralidade de um filho tendo sexo com a madrasta. Mas o pessoal da igreja, o pessoal do mundo, conhecia Corinto por ser uma igreja imoral, a questão de não ter limite sexual, né, e até o ponto de chegar a ser a questões homossexuais ali, né? Não chega a ser sodomita, que a Sodoma era conhecida por isso, mas acho que implica um pouco. Não sei se tinha na igreja de Corinto. Mas o que acontece, eu acho que era difícil Paulo, Silas, Timóteo estar compactuando com aquela igreja. Eu acho que aquela igreja, com o passar do tempo, a igreja começou a se adaptar mais com a cultura local, porque começaram a dar, a gente vai ver um pouco mais, possivelmente seja uma referência do amor livre, de falar do amor de Deus, o amor, e acaba tolerando pecados que deveriam ser punidos, não sei se é a palavra certa, mas deveriam ser intolerados, acho que é a melhor palavra, né? Intolerados no meio cristão. Eles acabaram tolerando, isso não podemos dizer, por isso eu digo talvez, por defender o amor, né? Amor, e eu acho que é muito hoje também, né? Muito hoje você percebe, né? Não, porque nós somos muito legalistas, não praticamos o amor de Deus, e no fim acabam justificando o pecado, usando de uma forma conveniente alguns princípios bíblicos, talvez o princípio do amor, para justificar alguns pecados e muitas vezes os próprios pecados. A gente escuta muitas vezes as pessoas que estão em pecado, porque a igreja falta amor, né? Eu acho que a igreja de Corinto caía muito nessa área, se justificando, né? Levando os costumes do mundo para dentro da igreja e usa a teologia, né? A doutrina bíblica de forma satânica e malvada, né? Usando para justificar as suas práticas pecaminosas. Justo, às vezes, defendendo a outros, também práticas de outros, talvez até de uma forma também de se autodefender. Né? Eu não creio que, quando Paulo e Timóteo, se a pergunta é assim, que eles se converteram e já levaram isso para a igreja, Não, eu creio que eles não, estou dizendo os crentes que eram convertidos, né? E vieram com esses costumes, né? E foi esses novos convertidos que começaram a conviver também dentro da igreja com esse tipo de relacionamento. Exatamente. Possivelmente foram crentes que entraram depois da saída de Paulo, eu acho também, deve ter saído Áquila e Timóteo de lá, e aí houve um desvio. Assim, minha forma como deve ter acontecido para chegar a esse ponto. Ok. Obrigado. Tá, ok.